Omagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Giri Yadki Patamaham Bande Shri Guru Dinataran Guruve Gaura Chandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Tiru Sanatana Bhatta Raghunath Srijiva Gopalabhata Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Começar hoje, quinta-feira, nós vamos ler a parte do primeiro canto chamado Bhagavata e segunda, Bhagavad Gita do Palmeiras Swami Prabhupada. Hoje é capítulo 1, verso 1 do chamado Bhagavata. Tradução de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmajasya Jata Nyavaditaratascha Sabhigyaswarat Tene Brahmaridaya Jikavaye Muhyanti Atsuraya Tejo Varimridam Yata Vinimayo Yatrati Sargo Mrisha Dhamna Svena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Paramadhimahi. Ó meu Senhor Sri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-te minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Sri Krishna porque Ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação, manutenção e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele próprio. Foi apenas ele que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmadi, o ser vivo original, o primeiro ser vivo. Mesmo grandes sábios e semideuses são colocados por ele em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no fogo ou da terra vista na água. Apenas por sua causa os universos materiais, temporariamente manifestados através das reações dos três modos da natureza, parecem serem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Sri Krishna, que é eternamente existente, existe eternamente na sua morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele porque ele é a verdade absoluta. Significado. Swami Prabhupada. Significado todos eles. Vamos lá. Reverências à personalidade de Deus Vasudeva indicam diretamente o Senhor Shri Krishna, que é o filho divino de Vasudeva e Devaki. Este fato será explicado mais explicitamente no texto desta obra. Shri Vyasadeva afirma aqui que Shri Krishna é a personalidade de Deus original,
e todas as outras são suas porções plenárias, diretas ou indiretas, ou porções da porção. Srila Jiva Goswami explicou ainda mais explicitamente o assunto em seu Krishna Sandarbha, e Brahma, o ser vivo original, explicou o assunto de Shri Krishna substancialmente em seu tratado chamado Brahma Samhita. Em um Upanishad, no Samaveda, também é declarado que o Senhor Shri Krishna é o filho divino de Devaki. Portanto, nesta oração, a primeira proposição sustenta que o Senhor Shri Krishna é o Senhor primordial. E se qualquer nomenclatura transcendental deve ser entendida como pertencente à personalidade absoluta de Deus, deve ser o nome indicado pela palavra Krishna, que significa o todo atrativo. No Bhagavad Gita, em muitos lugares, o Senhor afirma ser a personalidade original de Deus, e isso é confirmado por Arjuna, e também por grandes sábios como Narada, Vyasa e muitos outros. No Padma Purana, também é declarado que dos inúmeros nomes do Senhor, o nome de Krishna é o principal. Vasudeva indica a porção plenária da personalidade de Deus, e todas as diferentes formas do Senhor, sendo idênticas a Vasudeva, são indicadas neste texto. E todas as diferentes formas do Senhor, por serem idênticas a Vasudeva, são indicadas nesse texto. Você vê aqui, falou Om Namo Bhagavate Vasudevaya, indica o filho de Vasudeva, que é uma porção plenária de Krishna. Então, indica Krishna também. Todos são Vishnu Tattva, ou Krishna Tattva. Então, isso também é indicado aqui. O nome Vasudeva indica particularmente o filho divino de Vasudeva e Devaki. Shri Krishna é sempre meditado pelos Paramahansas, que são os aperfeiçoados entre aqueles na ordem de vida renunciada. Vasudeva, o Senhor Shri Krishna, é a causa de todas as causas. Tudo que existe emana do Senhor. Como isso é assim, é explicado em capítulos posteriores desta obra. Esta obra é descrita por Mahaprabhu Shri Chaitanya como Purana imaculado, porque contém a narração transcendental da personalidade de Deus, Shri Krishna. A história do Srimad Bhagavatam também é muito gloriosa. Foi compilado por Shri Vyasa. Isso foi falado, Chaitanya Mahaprabhu, ó, considerou o Srimad Bhagavatam como Purana imaculado, a principal autoridade e a conclusão final dos Vedas. Tem um verso de Shaunak Chakravarti que fala isso. Fala Puranam Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Srimad Bhagavatam Puranam fala que Srimad Bhagavatam é o Purana imaculado e aí Chaitanya Mahaprabhu aceita só aquelas conclusões que estão na linha do Srimad Bhagavatam. Esse Srimad Bhagavatam é a essência de todas as escrituras. Chaitanya Mahaprabhu não aceita nada que não esteja de acordo com o Srimad Bhagavatam. Isso é descrito por um verso de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Isso que falou aqui, ó. Essa obra é considerada por Chaitanya Mahaprabhu como Purana imaculado porque contém a narração transcendental da personalidade de Deus em Cristo. A história do Srimad Bhagavatam é também muito gloriosa, foi compilada por Shri Vyasadeva, depois que ele atingiu a maturidade no conhecimento transcendental. Ele escreveu isso sob a instrução de Shri Naradaji, seu mestre espiritual. Vyasadeva compilou todas as literaturas védicas, contendo as 4 divisões dos Vedas,
os Vedanta Sutras ou os Brahma Sutras, os Purana, Sutra. Mahabharata. Sutra. Com S. Sutra quer dizer aforismo, forma condensada de escrever alguma mensagem ou verso. Ou Brahma Sutras, ou Puranas, Mahabharata e assim por diante. Ó. Mas, no entanto, ele não estava satisfeito. Um minuto. Sua insatisfação foi observada por seu mestre espiritual, e assim, Nadara o aconselhou a escrever sobre as atividades transcendentais do Senhor Shri Krishna. Essas atividades transcendentais são descritas especificamente no 10º canto desta obra. Mas para chegar à própria substância, é preciso prosseguir gradualmente, desenvolvendo o conhecimento das categorias. Aí também isso é importante, ó. Atividades específicas de Krishna é descrito no 10º canto. Mas ninguém pode ir direto ao 10º canto. Do contrário, não vai compreender nada. Além disso, vai ter um entendimento errôneo, vai virar ofensor de Deus ao invés de devoto. Por esse motivo, isso é só no 10º canto. Se alguém tenta pular, eu estou curioso, sabe, e pula do primeiro, então está falado aqui, ó. Mas para alcançar a substância, deve-se proceder no estudo gradual, desenvolvimento, conhecimento das categorias. Ou seja, se alguém realmente quer compreender da forma, como dito pela sucessão discipular, da forma correta, realmente compreender de maneira adequada, deve proceder no estudo gradual qualquer, chamado Bhagavad Gita, depois primeiro canto chamado Bhagavad, e assim prosseguir até chegar no 10º. Você vê, o verso de Vishwanath Chakravarti fala: Aradyo Bhagavan Brajesha Tanaya Stadhama Vrindavana Ramya Katidu Pasana Brajavadu Vargina Jakalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Mahamalam Prema Purnato Maham Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamdam Tatadaro Na Paraha. Esse verso Vishwanath Chakravarti fala, ó, o Srimad Bhagavata é a autoridade sem manchas, ou seja, toda pura, em todos os sentidos, e é amor puro ao Supremo. Ali fala que o amor puro ao Supremo é o último, ou seja, o final objetivo da vida de todas as pessoas. Essas declarações pelas quais nós temos um maior respeito é a opinião de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esse verso, Vishwanath Chakravarti Thakur fala o porquê que o Srimad Bhagavatam é o mais querido por Chaitanya Mahaprabhu, que ele dá o benefício final de toda entidade viva, que é amor por Deus. Ele lida especificamente esse tópico. Então, por isso, o Srimad Bhagavatam é a autoridade suprema em qualquer tópico. E ali fala que amor puro por Deus é o objetivo final de todas as entidades vivas. E isso foi aceito por Chaitanya Mahaprabhu. Ele deve ser lido, igual falou aqui, desde o primeiro canto, se alguém quiser realmente compreender ele na sequência. É natural. É natural que uma mente filosófica queira saber sobre a origem da criação. À noite, ele vê as estrelas no céu e naturalmente especula sobre seus habitantes. Tais indagações são naturais para um homem, porque o homem tem uma consciência desenvolvida que é mais elevada do que a dos animais. O autor do Srimad Bhagavatam dá uma resposta direta a tais indagações. Ele diz que o Senhor Shri Krishna é a origem de todas as criações. Ele não é apenas o criador do universo, mas também o destruidor. A natureza... falou aqui, ó, Janmadhyasa Jata. Isso tem também no Vedanta Sutra, e aqui está explicando ele. Janmadhyasa Jata significa aquele de que tudo emana, ou seja, aquele que criou todos os universos, todas as formas de vida.
Então, no começo ele já está indicando. E quem criou, ó, Om Namo Bhagavate Vasudeva, o filho de Vasudeva, ou seja, Krishna. Dele veio tudo. Então, isso indica aqui, já no começo dessa invocação auspiciosa, Mangala Charan do Srimad Bhagavatam, primeiro verso, e Vyasadeva já está falando de quem que toda essa criação material se manifestou. De quem? Filho de Vasudeva, é Krishna. Ó, A natureza cósmica manifestada é criada em um certo período pela vontade do Senhor. Ela é mantida por algum tempo e então é aniquilada por sua vontade. Portanto, a vontade suprema está por trás de todas as atividades cósmicas. Claro, há ateus de várias categorias que não acreditam em um Criador, mas isso não se deve a um pobre fundo de conhecimento. não, isso se Não, mas isso deve, deve, isso é devido a seus pobres fundos de conhecimento. Cientista moderno, por exemplo, criou satélites espaciais, e por algum arranjo ou outro, esses satélites são lançados no espaço sideral para voar por algum tempo sob o controle do cientista que está longe. Similarmente, todos os universos com inúmeras estrelas e planetas são controlados pela inteligência da personalidade de Deus. Nas você vê, como Prabhupada deu o exemplo aqui, ó, igual alguém manda esses satélites ou até foguetes, hoje em dia eles vão para outros planetas, ou estrelas, seja o que for, da mesma maneira, todos os universos, estrelas e planetas são controlados por Krishna. Alguém pode controlar por controle remoto daqui algum satélite ou foguete, mas ninguém pode controlar todos os planetas. Isso quem faz, só Deus pode fazer isso. Então, tudo isso, estrela, planetas, são mantido, criado, mantido, destruído só por Deus. Essa é a inteligência que está por trás disso. Tudo isso aí. Vamos lá. Nas literaturas védicas, é dito que a verdade absoluta, personalidade de Deus, é a principal entre todas as personalidades vivas. Todos os seres vivos, começando pelo primeiro ser criado, Brahma, até a menor formiga, são seres vivos individuais. E acima de Brahma, há até outros seres vivos com capacidades individuais. E a personalidade de Deus também é um ser vivo semelhante. Você vê, E ele, acima de Brahma existem outros seres vivos, capacidades individuais. Quem que são esses acima de Brahma? São os Nitya Siddha Parikar, associado eterno de Deus, seja de Narayana, Rama ou Krishna. No nosso caso, Vaishnava Acharyas, Nitya Siddhas, que eles são eternamente perfeitos, eles estão acima de Brahma, servindo Deus ali. Então, eles estão acima de Brahma. Nitya Siddha Divas, almas perfeitas. Vamos lá. e ele é um indivíduo assim como os outros seres vivos. Mas o Senhor Supremo, ou o Ser Vivo Supremo, tem a maior inteligência, e ele possui as energias mais superinconcebíveis, de todas as diferentes variedades. Se o cérebro de um homem pode produzir um satélite espacial, pode-se facilmente imaginar como cérebros superiores ao homem podem produzir coisas maravilhosas semelhantes que são muito superiores. A pessoa razoável aceitará facilmente esse argumento, mas há ateus teimosos que nunca concordariam. Srila Vyasadeva, no entanto, aceita imediatamente a inteligência suprema como Parameshvara. Ele oferece suas respeitosas reverências à inteligência suprema endereçada como Para ou Parameshvara, ou a suprema personalidade de Deus. E Isso esse, significa a primeira palavra aqui, Om Namo. Namo
Namaha significa ofereço minhas reverências. Ele já começa, chamado Bhagavata, prestando reverências àquele Janmadhyasa Jataha que criou toda manifestação, seja material ou transcendental. Om Namo, Om é para começar de maneira auspiciosa, é invocado o Om, e logo depois ele fala Namah, Namaha. Ofereço reverências a quem? Bhagavate Vasudevaya, ao Senhor Supremo Vasudeva. Ele já começa prestando reverências a Vasudeva Krishna. Esse é o primeiro verso chamado Bhagavata. Diz que qualquer atividade, primeiro a gente presta reverência. Primeiro o mestre espiritual, depois a Krishna, antes de qualquer coisa. O Vyasadeva começou assim. Bom, E esse Parameshwara é Shri Krishna, como admitido no Bhagavad Gita. Bhagavad, Onde, Bhagavad Gita. E outras escrituras entregues por Shri Vyasadeva, e especificamente neste Srimad Bhagavatam. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que não há outro para Tattva, além dele mesmo. Portanto, Shri Vyasadeva imediatamente adora o Parantattva, Shri Krishna, cujas atividades transcendentais são descritas no 10º canto. Pessoas inescrupulosas vão imediatamente para o 10º canto, e especialmente para os 5 capítulos que descrevem a dança raça do Senhor. Esta Você vê, porção ó, pessoas inescrupulosas, estão preocupadas. Chama essas pessoas de inescrupulosas ou ignorantes ou tolas. E vão, sem ler desde o primeiro canto, vão direto no 10º canto, especificamente naquelas que tratam os passatempos de Krishna com as gopis, ou Srimati Radharani. Então, as pessoas inescrupulosas, tolas, elas fazem isso. Essa porção do Srimad Bhagavatam é a parte mais confidencial dessa grande literatura. A menos que alguém seja completamente realizado no conhecimento transcendental do Senhor. Certamente entenderá mal os passatempos transcendentais adoráveis do Senhor, chamados dança raça, e seus casos de amor com as golpes. é por esse motivo, ó, quem faz isso é certo de que não vai entender a natureza transcendental disso, e aí vai se tornar ofensor de Cristo por achar que tais passatempos são materiais igual das pessoas dela e das pessoas desse mundo. Então, isso que acontece. Este tema É altamente espiritual, e somente as pessoas liberadas que gradualmente atingiram o estágio de Paramahansa podem saborear transcendentalmente esta dança raça. tá vendo? Se alguém não é uma alma perfeita, igual Narada Muni, Vyasadeva, e finge ou demonstra sentimentos ao cantar sobre isso, então simplesmente aqui, ó, impossível. A pessoa está fazendo aquilo só para ganhar fama, os seguidores do público inocente todo. Por quê? Porque só Paramahamsa pode saborear isso transcendentalmente. Só os Paramahamsa. Ou seja, só as grandes almas perfeitas e liberadas, igual Vyasa. Vyasa, cadê o Goswami? Sessão discipular. Só eles podem gradualmente atingir. Ó. Ninguém mais. Então, se alguém artificialmente tenta fazer isso, pode enganar algumas pessoas, mas interiormente zero devoção. Enganando ela mesma. A Shila Vyasadeva, portanto, Portanto, só um minuto, travou aqui para mim.
Srila Vyasadeva, portanto, dá ao leitor a chance de desenvolver gradualmente a realização espiritual antes de realmente saborear a essência dos passatempos do Senhor. Portanto, ele propositalmente invoca o mantra Gayatri de Mahi. Este mantra Gayatri é destinado a pessoas espiritualmente avançadas. Quando alguém é bem-sucedido em cantar o mantra Gayatri, ele pode entrar na posição transcendental do Senhor. Deve-se, portanto, adquirir qualidades bramínicas ou estar perfeitamente situado na qualidade da bondade para cantar o mantra Gayatri, com sucesso, e então atingir o estágio de realizar transcendentalmente o Senhor, seu nome, sua fama, suas qualidades e assim por diante. São Prabhupada está falando, ó, que a gente deve tentar situar no modo da bondade, através de canto do Gayatri, e se tornar perfeito nele, para então transcender os três modos. Então, por isso também Vyasadeva deu os 9 cantos antes de falar as atividades de Krishna, para gradualmente a gente tentar, pelo menos, compreender alguma coisa das atividades de Krishna. Chamado Bhagavatam. É a narração do Swarupa do Senhor manifestado por sua potência interna. E essa potência é distinta da potência externa que manifestou o mundo cósmico, que está dentro de nossa experiência. Srila Vyasadeva faz uma distinção clara entre os dois neste sloka. Srila Vyasadeva diz aqui que a potência interna manifestada é real, enquanto a energia externa manifestada na forma de existência material é apenas temporária e ilusória como a miragem no deserto. Na miragem do deserto não há água real, há apenas a aparência de água. A água real está em outro lugar. A criação cósmica manifestada aparece como realidade, mas a realidade da qual isso é apenas uma sombra, está no mundo espiritual. A verdade absoluta está no céu espiritual, não no céu material. No céu material, tudo é verdade relativa, ou seja, uma verdade depende de outra coisa. Esta criação cósmica resulta da interação dos três modos da natureza, e as manifestações temporárias são criadas de modo a apresentar uma ilusão de realidade à mente confusa da alma condicionada, que aparece em tantas espécies de vida, incluindo semideuses superiores, como Brahma, Indra, Chandra e assim por diante. Você vê Vyasadeva fala aqui, ó, nesse verso. No final ele fala, Dhamna Swena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Param Dhimahi. Eu medito nessa personalidade de Deus, cuja morada, Dhamna, é totalmente transcendental e livre da ilusão. Ele diferencia aqui a morada transcendental eterna de Cristo com esse mundo material, que é um reflexo pervertido do mundo transcendental, que é totalmente espiritual e puro. O mundo material é um reflexo pervertido daquela realidade. Então, a gente, no estado condicionado, pensa que é o corpo, e esse mundo material é real. Não é que ele seja irreal, mas ele é temporário. Existe uma verdade superior a isso, que é eterna e transcendental, onde a alma jamais morre. Então, esse corpo vai ficar aqui um dia, a alma é transcendental. O corpo é só invólucro, e ele jamais pode ser eterno. Igual esse mundo material também sempre é destruído. Mas o mundo transcendental é livre dessas transformações ou ilusão, é sempre eterno. Nada lá acaba. Alguém que vai para lá também não acaba. A morada de Cristo é livre de qualquer. Lá não existe criação, manutenção ou destruição, não. O tempo lá é transcendental e eterno. De fato,
Na realidade, não há realidade no mundo manifestado. Parece haver realidade. No entanto, por causa da verdadeira realidade que existe no mundo espiritual, onde a personalidade de Deus existe eternamente com sua parafernália transcendental. O engenheiro-chefe de uma construção complicada não participa pessoalmente da construção, mas conhece cada canto e recanto porque tudo é feito sob sua direção. Ele sabe tudo sobre a construção, tanto direta quanto indiretamente. Da mesma forma, a personalidade de Deus, que é o engenheiro supremo desta criação cósmica, conhece cada canto e recanto, embora os assuntos estejam sendo realizados por semideuses. Começando de Brahma até a formiga insignificante. Ninguém é independente na criação material. A mão do Senhor é vista em todos os lugares. Todos os elementos materiais, bem como todas as centelhas espirituais, emanam somente dele. E tudo é criado neste mundo material é apenas a interação de duas energias, a material e a espiritual, que emanam da verdade absoluta, a personalidade de Deus, Shri Krishna. Um químico pode fabricar água no laboratório químico, misturando hidrogênio e oxigênio. Mas, na realidade, a entidade viva trabalha no laboratório sob a direção do Senhor Supremo. E os materiais com os quais ele trabalha também são fornecidos pelo Senhor. O Senhor conhece tudo direta e indiretamente, e ele é consciente de todos os mínimos detalhes. E ele é totalmente independente. Ele é comparado a uma mina de ouro, e as criações cósmicas, em tantas formas diferentes, são comparadas a objetos feitos de ouro, como anéis de ouro, colares e assim por diante. O anel de ouro e o colar de ouro são qualitativamente um com o ouro na mina, mas quantitativamente o ouro na mina é diferente. Portanto, a verdade absoluta é simultaneamente uma e diferente. Nada é absolutamente igual à verdade absoluta, mas, ao mesmo tempo, nada é independente da verdade absoluta. Almas condicionadas, começando por Brahma, que projeta o universo inteiro, até a insignificante formiga, estão todas criando, mas nenhuma delas é independente do Senhor Supremo. O materialista pensa erroneamente que não há criador além de seu próprio eu. Isso é chamado de Maya. Não, peraí. Materialista pensa erroneamente que não há outro criador além dele próprio. Significa que o materialista acha que ele cria as coisas. Aí ele faz um filho, ele acha que ele criou o filho. Ele faz uma obra, seja de arte ou o que for, ele acha que ele é o criador daquilo. Está falando aqui. O materialista pensa isso, que só ele que cria as coisas. Isso se chama Maya, ou ilusão. Por causa de seu pobre fundo de conhecimento, o materialista não consegue ver além do alcance de seus sentidos imperfeitos, e, portanto, pensa que a matéria automaticamente toma sua própria forma sem a ajuda de uma inteligência superior. Isso é refutado neste sloka, por Srila Vyasadeva. Shloka quer dizer verso. Vyasadeva fala uma vez. Que o todo completo, ou a verdade absoluta, é a fonte de tudo, nada pode ser independente do corpo da verdade absoluta. O que quer que aconteça ao corpo rapidamente se torna conhecido pelo corporificado. Da mesma forma, a criação é o corpo do todo absoluto. Portanto, o absoluto conhece tudo direta e indiretamente, que acontece na criação. No Shruti Mantra, também é afirmado que o todo absoluto, ou Brahma, é a fonte última de tudo. Tudo emana dele, e tudo é mantido por ele. E no final, tudo entra nele. Essa é a lei da natureza.
No Smriti Mantra, o mesmo é confirmado. É dito que a fonte da qual tudo emana no início do milênio de Brahma e o reservatório para o qual tudo finalmente entra é a verdade absoluta ou Brahma. Cientistas materiais tomam como certo que a fonte última do sistema planetário é o Sol, mas eles são incapazes de explicar a fonte do Sol. Aqui, a fonte última é explicada. De acordo com as literaturas védicas, Brahma, que pode ser comparado ao Sol, não é o criador final. É afirmado neste sloka que Brahma recebeu conhecimento védico da personalidade de Deus. Pode-se argumentar que Brahma, sendo ser vivo original, não poderia ser inspirado porque não havia outro ser vivo naquela época. Aqui é afirmado que o Senhor Supremo inspirou o Criador secundário, Brahma, para que Brahma pudesse realizar suas funções criativas. Você vê no verso, fala na segunda linha, ó, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, essa reverência, aí na segunda linha fala, Tene Brahma Hridaya Adikavaye, fala, isso foi infundido no Hridaya, significa no coração de Brahma. Aqui, ó, conhecimento védico, foi infundido no coração de Brahma. Tene Brahma Hridaya Adikavaye, Uryat Yat Suryaha. Então significa que tinha alguém antes de Brahma para infundir o conhecimento nele. E quem que é esse? Bhagavan ou Krishna. Aprendeu o conhecimento da personalidade de Deus. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. Significa, isso foi infundido primeiramente no coração de Brahma. Esse conhecimento de Krishna para Brahma. Inspirou o Criador secundário Brahma para que Brahma pudesse executar suas funções criativas. Assim, Então, a inteligência suprema, por trás de todas as criações, é a divindade absoluta, Shri Krishna. no No Bhagavad Bhagavad Gita, o Senhor Shri Krishna afirma que é ele somente quem supervisiona a energia criativa, Prakriti, que constituiu a totalidade da matéria. que constitui a totalidade da matéria. Prakriti, quem que é superintendente dela? Krishna também. É a energia externa dele, ou seja, tudo emana dele. Por isso, Shri Vyasadeva não adora Brahma, mas o Senhor Supremo, que guia Brahma em suas atividades criativas. neste verso, Sloka pode falar verso, melhor compreender. Neste verso, As palavras particulares Abhigyaha e Swarat são significativos. Essas duas palavras distinguem o Senhor Supremo de todas as outras entidades vivas. Nenhuma outra entidade viva é Abhigya ou Swarat. Abhigya significa totalmente consciente, e Swarat totalmente independente. Que a gente tem algum livre-arbítrio, mas é mínimo, limitado. Depois da morte, o que que a gente pode fazer? A gente tem um pequeno livre-arbítrio quando está aqui nesse corpo, nesse mundo. Depois acabou. Depois a gente está sob o julgamento e na mão de Deus. Ou seja, a gente não vai ter independência. É só o tempo que está aqui. Mas Krishna, ó, Deus é totalmente independente. Ele não está sobre julgamento ou guia, seja de ninguém. É totalmente independente, se chama Swarat. O Vyasadeva escreveu isso. Abhigya Swarat significa nenhuma outra entidade viva é igual a Krishna, totalmente consciente ou plenamente independente. Até mesmo Brahma teve que meditar no Senhor para poder criar.
O que dizer então de grandes cientistas como Einstein? Que até Brahma, o primeiro a ser criado, bastante poderoso, recebeu o conhecimento e o mantra Gayatri de Krishna. E teve que meditar, fazer a prática para conseguir criar. O que falar de cientistas, então? Por isso que Vyasadeva adora esse Senhor Supremo. Ele não adora Brahma, mas adora o Senhor Supremo, Senhor de Brahma, que é Krishna. Por esse motivo, ele adora o Criador. Igual no Vaishnavismo, a gente também é monoteísta. Igual as correntes abraãs, eles adoram um Deus, que é o Criador. A gente é a mesma coisa. Por esse motivo, Vyasadeva prestou reverência a esse Senhor Supremo, mas ninguém mais. Ele é o Criador, o único Senhor Supremo. Todos os outros estão sob a guia, não são completamente dependentes. Até Brahma tem que morrer um dia. Todo mundo, desde uma formiga até Brahma, no planeta mais elevado material, tem que morrer um dia. Por isso, Vyasadeva oferece reverência a Krishna no começo. Carol, vai ler? Ou não? Desligado aí. Então, vamos lá. Que dizer, então, de grandes cientistas como Einstein? Os cérebros... De tal cientista, certamente não são produtos de nenhum ser humano. Os cientistas não podem fabricar tal cérebro. E o que falar de ateus tolos que desafiam a autoridade do Senhor? Até mesmo os impersonalistas Mayavadi, que se gabam de que podem se tornar um com o Senhor, não são nem Abhigyaha, nem Swarata. tais impersonalistas passam por severas austeridades para adquirir conhecimento, para se tornarem um com o Senhor. Mas no final, eles se tornam dependentes de algum discípulo rico que lhes fornecem dinheiro para construir monastérios e templos. Ateus como Ravana ou Hiranyakashipu. Hiranyakashipu tiveram que passar por severas penitências antes que pudessem desrespeitar a autoridade do Senhor. Mas no final, eles ficaram desamparados e não puderam se salvar quando o Senhor apareceu diante deles como uma morte cruel. Este também é o caso dos ateus modernos, que também ousam desrespeitar a autoridade do Senhor. Tais ateus serão tratados de forma semelhante, pois a história se repete. Você vê no Gita, Krishna também fala que o Gurudev costuma falar, todo mundo pode falar que Deus não existe. Qualquer um pode falar, eu não vejo Deus, Deus não existe. Mas ninguém pode falar que a morte não existe. Ninguém pode falar isso. Todo mundo sabe que vai morrer um dia. E no Gita, Krishna fala, eu sou essa morte. Ou seja, indiretamente, todo mundo é obrigado a aceitar as leis de Deus ou o próprio Senhor Supremo. Ninguém pode falar, eu não vou morrer. Todo mundo vai aceitar que vai morrer. Krishna fala, eu sou a morte personificada para essas pessoas, principalmente. Eu apareço naquela hora da morte como a morte personificada para esses infiéis ou ateus. Então ninguém pode falar que não vou morrer. Sempre que os homens negligenciam a autoridade do Senhor, A natureza e suas leis estão lá para penalizá-los. Isto é confirmado no Bhagavad Gita 4.7, no conhecido verso: sempre que há um declínio do Dharma e uma ascensão do Adharma, ó Arjuna, então eu encarno a mim mesmo. Que o Senhor Supremo é todo perfeito é confirmado em todos os Shruti mantras. É dito nos Shruti mantras
que o Senhor Todo-Perfeito lançou um olhar sobre a matéria e assim criou todos os seres vivos. Seres vivos são partes integrantes do Senhor. E Ele impregna a vasta criação material com sementes de centelhas espirituais. E assim as energias criativas são postas em movimento para promulgar tantas criações maravilhosas. Um ateu pode argumentar que Deus não é mais especialista do que um relojoeiro. Mas é claro que Deus é maior, porque ele pode criar máquinas em formas masculinas e femininas, duplicadas. As formas masculinas e femininas de diferentes tipos de máquinas continuam produzindo inúmeras máquinas semelhantes sem a atenção de Deus. Se um homem pudesse fabricar tal conjunto de máquinas, que pudessem produzir outras máquinas sem sua atenção, então ele poderia se aproximar da inteligência de Deus. Mas isso não é possível, pois cada máquina tem que ser manuseada individualmente. Portanto, ninguém pode criar tão bem quanto Deus. Outro nome para Deus é... Como pronuncia? Asamordva. O que significa que ninguém é igual ou maior do que ele. Param Satyayam. Param Satyam, que é falado no final do verso. Satyam Param Dhimahi. Param Satyam, a verdade suprema, é aquele que não tem igual ou superior. Isso é confirmado nos Shrutis Mantras. Disse que antes da criação do universo material existia apenas o Senhor, que é mestre de todos. Esse Senhor instruiu Brahma no conhecimento védico. Esse Senhor tem que ser obedecido em todos os aspectos. Qualquer um que queira se livrar do emaranhamento material deve se render a ele. Isso também é confirmado no Bhagavad Gita. Quer dizer, qualquer pessoa que deseja se livrar do enredamento material, ser feliz nessa e na próxima vida, deve obedecer esse Senhor Supremo. É o mesmo que deu instrução a Brahma sobre conhecimento védico. Deve obedecer e render-se a ele, tentar render a esse que criou, que é o mesmo que pode liberar a gente, dar amor puro e vida eterna ao lado dele, deleitante. Esse mesmo que pode dar isso. Então, qualquer pessoa que deseja se livrar do mundo material de sofrimento, ser feliz eternamente, seja agora, nessa vida ainda é possível, e um dia se aperfeiçoar nisso e morar com ele, deve tentar se render a esse mesmo Bhagavan, Sri Krishna, é o Criador de tudo, de todos, que deu esse conhecimento para Brahma. É confirmado também no Gita. A menos A menos que alguém elucidando. se renda aos pés de lótus do Senhor Supremo, é certo que ele ficará perplexo. Quando um homem inteligente se rende aos pés de lótus de Krishna e sabe completamente que Krishna é a Perplexo causa aí da causa, significa certamente ficará desorientado. A menos que alguém se renda aos pés do Senhor Supremo, certamente ficará desorientado. Quando o homem inteligente se rende aos pés de lótus de Krishna e sabe completamente que Krishna é a causa de todas as causas, como confirmado no Bhagavad Gita, então somente tal homem inteligente pode se tornar um Mahatma, ou grande alma. Mas tal grande alma raramente é vista. Somente os Mahatmas podem entender que o Senhor Supremo é a causa primordial de todas as criações. Ele é Parama, ou verdade última, porque todas as outras verdades são relativas a ele.
Ele é onisciente. Para ele, não há ilusão. Alguns estudiosos mayavadis argumentam que o Srimad Bhagavatam não foi compilado por Sri Vyasadeva, e alguns deles sugerem que este livro é uma criação moderna escrita por alguém chamado Vopadeva. Para refutar tais argumentos sem sentido, Shri Sridhara Swami aponta que há referência ao Bhagavatam em muitos dos Puranas mais antigos. Este primeiro verso do Bhagavatam começa com o mantra Gayatri. Há referência a isso no Matsya Purana, que é o Purana mais antigo. Naquele Purana é dito com referência ao mantra Gayatri, no Bhagavatam, que há muitas narrações de instruções espirituais, começando com o mantra Gayatri. E há a história de... Aqui o Gurudev explica aqui que esse primeiro verso é a explicação do mantra Gayatri. Esse primeiro verso aqui, invocação auspiciosa, também é a explicação do Gayatri Mantra, o Brahma Gayatri. Aqui ele é explicado. Esse motivo está falando aqui sobre o Gayatri. E na história de Vritrashura. Vritrashura é Chitraketu, e ao ver Shiva e Parvati nu, Shiva falando Harikata nu, com Parvati nua no colo dele, Chitraketu riu porque era amigo de Shiva. Parvati manifestou ira com ele e amaldiçoou. E depois Shiva refutou, corrigiu Parvati por essa atitude. Mas ele teve que tomar ele humildemente aceitou e nasceu como Vritrashura e deu várias instruções espirituais para Indra, que é o rei dos semideuses. Quem quer que presenteie essa grande obra num dia de lua cheia alcança a perfeição máxima da vida, retornando. Há referências ao Bhagavatam, também em outros Puranas. E os Mayavadis pode falar que Srimad Bhagavatam é uma invenção de um tal de Vopadeva, porque o Srimad Bhagavatam fala sobre a personalidade de Deus, os Mayavadis não acreditam que Deus tem forma. Então eles falam isso. Mas nos Puranas também fala do Srimad Bhagavatam, também de Vyasadeva. Então eles não podem refutar isso. E nos Puranas também fala sobre o Srimad Bhagavatam, Vyasadeva escreveu o Srimad. Então eles também teriam que refutar todos os outros Puranas. Então eles, Siddhartha Swami comenta isso. A referência... vamos lá. ao Bhagavatam, em outros Puranas também, onde é claramente declarado que esta obra foi concluída em 12 cantos, que inclui 18 mil versos. No Padma Purana, também há referência ao Bhagavatam, em uma conversa entre Gautama e Maharaja Ambariza. O rei foi aconselhado... Ambarish Maharaj. O rei foi aconselhado a ler regularmente o Srimad Bhagavatam, se ele desejasse a libertação da escravidão material. Sob as circunstâncias, não há dúvida sobre tais circunstâncias, não há dúvida sobre a autoridade do Bhagavatam. Nos últimos 500 anos, muitos estudiosos eruditos e acharyas como Diva Goswami, Sanata Goswami, Visvanatha Chakravarti, Vishwanath Chakravarti Thakur, Bala Bhattacharya, muitos outros estudiosos distintos mesmo depois da época do Senhor Chaitanya, fizeram comentários elaborados sobre o Bhagavatam. E o estudante sério faria bem em tentar lê-los,
para saborear melhor as mensagens transcendentais. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur Lida especificamente com a psicologia sexual original e pura, Adiras desprovida de toda embriaguez mundana. Toda a criação material está se movendo sob o princípio da vida sexual. Na civilização moderna, a vida sexual é o ponto focal para todas as atividades. Para onde quer que alguém vire o rosto, ele vê a vida sexual predominante. Portanto, a vida sexual não é irreal. Sua realidade é experimentada no mundo espiritual. A vida sexual material é apenas um reflexo pervertido do fato original. O fato original está na verdade absoluta, e, portanto, a verdade absoluta não pode ser impessoal. Não é possível ser impessoal e conter vida sexual pura. Consequentemente, os filósofos impersonalistas deram um ímpeto indireto à abominável vida sexual mundana, porque enfatizaram demais a impessoalidade da verdade suprema. impersonalidade da verdade última. Consequentemente, O homem sem informação da forma espiritual real do sexo aceitou a vida sexual material pervertida como tudo em tudo. Há uma distinção entre vida sexual na condição material, doente, e vida sexual espiritual. Este Srimad Bhagavata elevará gradualmente o leitor imparcial ao mais alto estágio de perfeição da transcendência. Ele o capacitará a transcender os 3 modos de atividades materiais: ações fruitivas, filosofia especulativa e adoração de divindades funcionais, conforme inculcado nos versos védicos. esse é o comentário de Swami Prabhupada, esse primeiro verso, que é explicação do Brahma Gayatri e invocação auspiciosa para começar, chamado Bhagavata, e Vyasadeva oferece um Namo Bhagavate Vasudevaya, oferece respeitosas reverências a Krishna, filho de Vasudeva. Aí começa Janma Jasa Jataha explicando o Vedanta Sutra, que também o Gayatri, de quem tudo emana, que é Krishna. Botando Krishna como criador de tudo, de todo. Criação material, espiritual, tudo. É Krishna Vasudeva. Fala que esse Vasudeva Krishna infundiu o conhecimento védico no coração de Brahma, que a morada dele é transcendental a qualquer coisa material, que só ele é totalmente independente, Abhigya Swarat, e que Vyasadeva Satyam Param de Mahi medita, de Mahi significa medita, Satyam Param, Satyam é verdade, Param supremo. Vyasadeva termina, eu medito nessa realidade suprema que é Vasudeva Krishna. Esse é o primeiro verso famoso chamado Bhagavad. Também é a explicação do Brahma Gayatri. Os comentários são para o Padre. Se alguém tiver alguma coisa aí, dúvida. Antes de cantar. Se alguém acompanhar pelo YouTube depois, toda quinta de noite, essa é o chamado Bhagavad, e segunda, Gita, Bhagavad Gita, como ele é, Swami Prabhupada, sempre assim. Segunda o Gita, quinta Bhagavad. Ninguém nada? Começa assim, né? Desapego total. Logo no primeiro verso. Ah, é. Qual parte? Ah, aonde está escrito aí?
Oi, desculpa. Aonde está escrito isso? Não está escrito de forma direta, mas Não, Vyasadeva está oferecendo reverências a Krishna, que é o Criador de tudo, de todos, que não tem contaminação material. É isso, o primeiro verso. Está falando Vairagya ainda. Vairagya vai vir na narrações de Chitraketu, com filho, vários Purandjana, rei Purandjana. Isso vai vir depois. Aqui Vyasadeva está glorificando Krishna como Criador de tudo, de todos. É isso que está falando. São Prabhupada comparou ali, porque no verso está falando que a morada de Cristo não existe nada material, não é contaminado por nada material. Nesse mundo é reflexo pervertido. Primeiro a gente deve tentar estabelecer o modo da bondade, depois transcender. Transcender não é tão fácil assim, mas Srimad Bhagavatam vai tentar nos ajudar a chegar nisso de forma gradual, né? Esse primeiro verso é isso, não está falando ainda de Vairagya ainda. Está glorificando Cristo como Criador de tudo, de todos. E a morada dele é totalmente transcendental, livre de qualquer, né, contaminação material. Vyasadeva presta reverências, fala que ele incutiu o conhecimento velho de coração de Brahma. No final ele fala, eu medito, Satyam Param Dhimahi, nessa realidade suprema que é Cristo. É isso. Ninguém nada, dúvida, pergunta? Haribol, não, Prabhu. Oh, Eu beleza. assisti hoje, beleza. Eu assisti hoje muito pouco, mas deixei ligado aí o tempo todo. Estava aqui na função do Miguel. Ah, E vou assistir ela depois. beleza. Assisti pouco, mas deu para pegar aí um pouco do que é essa grandiosidade dessa obra. Né? E esperar as próximas aulas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Nitai Hari Bo, Hari Bo. Nitai Nitai Gaura Hari Haribo, 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 Nitai Haribo, Gaura Haribo. Haribo. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo. Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Nahari Kagridhar Prada Vinod Hari Maria, Sada não, Govind Ki mamá, Jai Om Vishnu não Pad bagunça não. Brahman Sarvaya Kacharya Sota Shishma Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai Om Jai. Vishnu Pad Brahman Sarvaya Kacharya Sota Shishma Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Srila Gurvah Ki Jai Sada Goswami Prabhu Ki Panchatatatma Gaur Hari Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी पाद की, सुत गोस्वामी की जय, परीक्षित महाराज की जय, जय श्री वृंदावन धाम की जय, पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री भगवान सिंहदेव भक्त प्रवाद प्रहलाद महाराज की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। Those laws about needs की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Haribo. Haribo. Boa noite, povo. Boa noite.